Boa noite. A casa agradece a presença de todos, encarnados e desencarnados. Hoje nosso palestrante, o Eric, ele tem trazido temas assim muito profundo, muito valioso. Um novo olhar é o tema que ele escolheu para falar essa noite. E também vamos aproveitar e já pedir para o Eric fazer a prece inicial, a palestra e a prece final. Assim fica um trabalho completo para um trabalhador da casa como ele. Então, estejamos com o nosso coração e o nosso pensamento bem aqui nesse cantinho abençoado que é a nossa casa, para podermos aproveitar bem a palestra de hoje. Para você, Eric. Boa noite a todos. É sempre muito gostoso, né? Como diz a Márcia, a gente faz o serviço completo. Começo, meio e fim, a gente vai fazendo. É muito gostoso mesmo. Vou convidar a todos, então, a quem se sentir confortável, claro, fechar os seus olhos. Pensar agora em toda a espiritualidade que se faz presente nesse ambiente, nesse espaço, na nossa vida, né? Mas esse momento, pedir que ela esteja conosco, nos auxiliando na noite de hoje, nessa palestra, com as suas palavras, com o seu carinho. Que ela possa, nesse momento, né, se aproximar cada vez mais de nós, nos contar alguma história para que toque nos nossos corações e que nós possamos, neste momento, estar mais próximos das palavras do Mestre Jesus, do Evangelho, que elas possam soar em nós de uma forma muito significativa e que todo o carinho e o amor do Mestre Jesus possam nos acolher, nos auxiliar e nos inspirar na noite de hoje. Que assim seja. Bom, como a Márcia já falou, né? O objetivo da nossa conversa de hoje é que nós possamos olhar um pouquinho, né, de uma forma diferente, um novo olhar sobre algumas coisas que nós temos já vivenciado e que a doutrina espírita nos convida para observar, né? De certo modo, quando a gente fala de novos olhares, a gente pode ter a certeza de que também falamos da nossa evolução. Todas as nossas conversas aqui, todas as vezes eu estou tocando nesse assunto da nossa evolução. Por quê? Porque é importante que a gente tenha essa consciência, né, de que o nosso processo é um processo de evolução, é um processo de crescimento. E quando a gente observa, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz todo esse convite de crescimento para nós. Desde o seu prefácio até lá no último capítulo, quando ele vai falar sobre as preces, né, sobre o pedir e obtereis. E aí, quando a gente traz toda essa questão da nossa evolução, a gente também tem que lembrar que a nossa visão de mundo mudou, né? Ela mudou ao longo da nossa história. Quando a gente para pensar, por exemplo, as primeiras civilizações que a gente tem notícia e tem história, né, depois dos homens das cavernas, são as civilizações egípcias e gregas, né? Essas civilizações, ditas como mais desenvolvidas na época, já tinham ali o seu olhar para algumas coisas. Nós tínhamos uma visão politeísta, uma visão de uma cultura onde a representação divina tinha toda uma construção, né? A representação do homem na sociedade tinha toda uma representação. Depois a gente passou por uma série de mudanças. Trazendo um pouco mais perto de nós podemos falar que nós saímos, né, que o nosso olhar saiu, por exemplo, da lei de olho por olho e dente por dente e chegou até o que a gente construiu hoje, né, que é todo esse olhar, né, de amor incondicional, indiscutível e infinito, que o Mestre Jesus nos apresentou lá na sua época.
esse olhar, né, o nosso olhar, ele foi se voltando por uma construção de moralidade. Por que eu digo isso? Quando a gente observa, muitas vezes, a construção histórica, né, da ideia de ética e de moral, a gente vai acabar tendo várias visões de uma mesma coisa. Mas, a princípio, a gente pode considerar o seguinte. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando de um conceito que envolve o social. Por isso que a ética, muitas vezes, se altera. A ética que eu tinha em 1950, 60, 70, para algumas coisas, já não é mais a mesma que eu tenho hoje para essas mesmas coisas. E assim a gente vai trabalhando. A moral, ela também pode mudar, e ela geralmente muda. Mas quando a gente fala de moral, nós estamos falando de algo mais interno. A moral, ela está mais ligada a algo da própria construção das pessoas. Né? E aí, quando a gente traz esse olhar, né, de construção de moralidade, a gente institui, né, individualmente a necessidade de tornar-se alguém mais maduro. Se eu não me engano, não foi na nossa última conversa, mas foi numa anterior, aonde eu trouxe um trechinho da Lei de Amor, que fala justamente sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nós vamos evoluindo, vamos ficando mais polidos, de certa forma, não é bem esse termo, mas a gente vai crescendo, de certa forma, e vai aprendendo, né? Então, nós vamos amadurecendo o nosso pensamento, a nossa forma de agir, as nossas próprias construções. E, a partir disso, né, o desenvolver do ser, ele prevê abalos e discussões, para que a gente possa se modificar. Quando a gente fala, né, que a mudança ela é confusa, ela gera transtornos e muitas vezes ela é dolorida, de fato, a gente pode ter esse olhar. Eu acho que eu já falei aqui, mas é uma história que eu gosto muito, então muitas vezes eu vou até ser um pouco repetitivo. Mas se eu não falei, então vou dizer agora, se eu já disse, me desculpem, mas eu vou repetir. No livro Asas da Liberdade, ditado pelo Jerônimo Mendonça, escrito pela Célia Xavier de Camargo, é um livro fantástico. Para quem não teve a experiência de conhecê-lo, conheça-o. É um romance espírita, ele é um pequeno calhamaço desse tamanho, mas ele é uma leitura muito leve, muito tranquila. Né? Quer dizer, depende do ponto de vista, mas assim, em questão de texto, ele é uma leitura que você faz com gosto, não é uma leitura que você vai enjoar de fazer. Ele conta a história de 4 encarnações de Jerônimo Mendonça, inclusive ele como sendo Jerônimo Mendonça. E nós podemos observar neste livro como que essa mudança do Jerônimo Mendonça foi muito significativa na vida dele. E como é que ela foi acontecendo. Né? Como é que ele foi amadurecendo o seu olhar para algumas coisas. E é por isso que a gente fala, né, que isso vai prever abalos, porque entre uma encarnação e a outra, nós vamos ter abalos nas nossas construções. Um outro livro muito interessante, que a gente pode observar algo desse tipo, chama-se Sibéria, o berço da renovação. Ele é um livro um pouco difícil de encontrar, também é de uma leitura que você lê de uma forma bem tranquila, ele é um texto bem gostoso de ler, e ele também fala um pouco disso, né, do que a gente vai tendo nas nossas encarnações, de como a gente vai trabalhando tudo isso e como a gente vai amadurecendo. Né? E ali, como a gente fala, né, desses abalos e dessas discussões, nós estamos falando de abandonar as nossas próprias convicções. Em muitos casos, as nossas próprias crenças, para que a gente possa se reconstruir. Né? Reconstruir não é fácil. E a gente vem fazendo isso nas nossas inúmeras encarnações. Porque, como diz, né, lá no Livro dos Espíritos, a cada encarnação nós recebemos a dádiva do véu do esquecimento, que justamente é uma das portas que nos auxilia no nosso desenvolvimento. Para que a gente possa estar mais aberto a transformarmos-nos de certa forma. E quando a gente fala essa questão de reconstrução, o filósofo Aristóteles ele tem uma passagem muito interessante,
aonde ele diz que quando nós atravessamos um rio, após atravessar esse rio, o rio já não é mais o mesmo e nós já não somos mais as mesmas pessoas. Por quê? Porque quando nós passamos pelo rio, né, o rio tem o seu curso, o seu fluxo de água, muitas vezes ininterrupto, de certa forma, né, e sempre contínuo. Quando nós atravessamos esse rio, nós mudamos o percurso que ele vai fazer. Porque, claro que ele vai continuar passando reto, mas, de certa forma, ele vai fazer um pequeno desvio para passar pela gente. Às vezes ele pode levar a gente, pode, mas não estamos falando nesse caso. Estamos falando no sentido dele fazer um pequeno desvio, né, para nos transpassar. E nós mudamos, de certa forma, o nosso percurso. Porque a gente também vai ter que ali se adaptar com a força das águas que nos passam. Quando nós conseguimos passar por isso, nós já não somos mais as mesmas pessoas. E o rio já não é mais o mesmo rio. Houve uma mudança no comportamento. Houve uma mudança na expressão do ser. Uma complementariedade dessa história é, por exemplo, acho que todo mundo já ouviu isso. É, por exemplo, a história dos 3 monges que estavam indo, né, para um retiro específico, e eles encontram uma mulher. E eles precisavam atravessar um rio, né? E a mulher já era debilitada, já tinha suas dificuldades, então ela não teria mais a força que um jovem monge, como era o caso daqueles 3, para atravessar o rio. E os monges, e aqueles monges específicos, fizeram vários votos, né? O voto de castidade, o voto do silêncio, enfim, várias coisas eles fizeram. Voto do silêncio não, mas voto da castidade, enfim, fizeram várias coisas. Um dos monges pega esta mulher e a auxilia para atravessar o rio. Depois disso, eles vão seguindo o caminho. E aí, depois, mais para frente, os 2 outros monges o questionam. Mas nós fizemos votos de castidade. Como que você pode pegar uma mulher e atravessá-la? Né? Onde já se viu? Ele diz assim, pois bem, talvez seja melhor vocês reverem um pouco o processo de reconstrução e de evolução que vocês tanto observam. Porque a minha capacidade de construção vai de acordo com as experiências que eu tenho. Eu posso, de certa forma, ter cometido uma falta para com os votos. Essa falta terminou quando eu deixei aquela mulher lá, na outra margem do rio. E de lá até aqui, eu já sou uma nova pessoa, me trabalhando para que eu possa aprender com essa situação. Vocês ainda estão presos lá atrás. No que aconteceu lá atrás? De lá até aqui, vocês ainda não conseguiram trabalhar e ressignificar essas coisas. E quando a gente fala que nós não somos os mesmos, né, é fato, porque hoje, quando a gente acordou para ir para o trabalho, nós tínhamos determinados pensamentos. De lá para cá, o nosso dia andou, a gente fez coisas, nós trabalhamos, nós almoçamos, nós convivemos nas nossas casas, nós passamos nas nossas casas, né? Talvez jantamos ou talvez não jantamos, mas nos arrumamos e viemos para a casa espírita. E aqui, nós já temos um olhar e um pensamento totalmente diferente do que a gente tinha quando a gente acordou, hoje, 6, 7, 5, 4 da manhã, sei lá. Então, durante o nosso dia, nós já temos coisas diferentes. E para ilustrar um pouco isso, é uma história um pouquinho antiga, mas ela é tão gostosinha da gente olhar para ela, que eu trouxe ela para vocês. Existia um homem que ele tinha uma esposa, 2 filhos, né, e todo dia de manhã ele saía de casa para trabalhar. E ele tinha uma árvore na porta de casa. Então era um hábito deste homem sair de casa de manhã, passar o dedo numa folhinha da árvore e seguir o seu caminho. E aquele dia não foi diferente. Ele passou o seu dedinho na folha da árvore, agradeceu, né, por estar ali e seguiu o seu caminho. E o dia daquele homem foi muito conturbado. Algumas coisas não deram certo no trabalho,
alguns clientes foram um pouco difíceis de se lidar, né? O almoço que ele tinha levado acabou estragando, ele precisou se organizar de uma outra forma na hora do almoço. E quando ele estava voltando para casa, o carro dele quebrou, né? Durante o dia, o carro dele acabou quebrando, não foi quando ele estava voltando para casa, o carro dele acabou quebrando. E aí, o chefe dele se propôs a levá-lo para casa, né? Era uma noite chuvosa, o chefe estava preocupado, porque ele estava sem carro, dele se molhar, quis levá-lo em casa. E aí, então, ele levou o funcionário dele para casa, e ele notou que quando o funcionário chegava, ele passava a mão na árvore e entrava em casa. Ele estava cansado, estava esgotado do dia, dos problemas, a cabeça toda preocupada com algumas coisas. Ele passava a mão na árvore, é como se fosse toda e qualquer outra pessoa, e ao abrir a porta de casa, é como se tudo aquilo tivesse passado. Ele chegava em casa, já estava alegre, sorridente, brincava com as crianças, pegava os filhos no colo, cumprimentava a esposa com um sorriso cativante, demonstrações de amor. Fazia a sua higiene, voltava, jantava, convivia com as crianças e tudo mais. E aí convidou, né, o chefe para jantar com eles, afinal de contas ele estava sem carro, e o chefe ficou por ali e tal, e viu tudo aquilo, né? E aí, passado o jantar, tudo, o funcionário foi levar o chefe até na porta. Passando pela porta, né, o funcionário encosta a porta e começa a conversar com o chefe lá fora, e o chefe diz assim: o que foi que aconteceu aqui? Você estava com a cabeça cheia de problemas, cansado, o corpo desgastado, tantas coisas para resolver. E quando você chegou em casa, é como se nada disso tivesse acontecido. Ele diz assim: você viu a árvore que eu tenho na porta da minha casa? Ele disse: vi. Pois então, ela é a minha árvore dos problemas. Quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, eu vou, passo a mão na árvore e deixo todos os problemas do meu dia naquela árvore. Tadinho da árvore. Enfim, deixo lá naquela árvore. E entro em casa como se nada tivesse acontecido. Faço as minhas coisas, me organizo, descanso, acalmo a minha mente. E de manhã, quando eu saio, eu passo pela árvore, passo a mão de novo e pego os problemas. Mas é engraçado, porque de manhã, metade dos problemas que eu tinha deixado na árvore já não estão mais ali, já foram embora. E eu faço isso rotineiramente, e é sempre um grande alívio. Isso me ajuda muito na minha própria construção. E faz com que eu entenda que não adianta eu querer resolver tudo de uma vez, mas eu tenho que resolver cada coisa no seu tempo. É por isso que quando eu vou lá no outro dia de manhã, metade dos problemas já foram resolvidos. Porque eu só precisava de uma boa noite de sono, um prato de comida quente e o afeto da minha família. Com isso, eu tenho a segurança de que todos os meus problemas vão ser resolvidos. E aí, depois dessa história, no finalzinho dela, fica o convite, né? Você já arrumou sua árvore dos problemas hoje? E é isso, né? Um pouco disso. Quando a gente fala de toda essa construção. E lá no capítulo 1, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 10, ele vai trazer, né, dentro da construção de uma nova era, ele vai trazer a seguinte definição: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade, dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e nos advertir. O mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará. Sede firmes. Isso é um convite que ele nos faz logo no começo, quando ele vai falar da nossa construção e da nossa nova vivência. E aí ele vai trazer uma outra coisa, né? A revolução que se espera é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós
obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um o seu trabalho. E aí, ele faz esse convite novamente e nos diz, vamos nos olhar, vamos nos perceber. E a gente, ao falarmos, né, do nosso modo de olhar, voltando um pouco para toda a construção, né, que Jesus nos trouxe quando ele falou, né, que Deus é amor, que Deus é o nosso Pai amoroso, que nos dá o seu carinho, o seu amor, a sua paz, né? Ele trouxe a importância do amor para nós. E há um convite para que nós nos percebamos mais, né? Mais que somente o aqui e o agora. E nesse convite de perceber mais do que o somente aqui e agora, existe uma outra historinha muito legal, que era sobre um homem, prestem atenção, era sobre um homem que não prestava atenção aos detalhes. Vocês vão entender o porquê. E esse homem, ele tinha uma família, e ele era um alfaiate, num reino muito distante. E ele estava passando por um momento de necessidade, ele não tinha mais a esposa, só tinha ele e os filhos. E eles estavam passando por um momento de necessidade. Ele juntou algumas coisas que tinha em casa, vendeu, comprou um pedaço de tecido lindo, bonito, colorido, com um pequeno fio dourado no meio, que ele achou fantástico. E com isso, ele fez uma roupa para ele. E ele andava com essa roupa para lá e para cá, para cá e para lá, para lá e para cá, para cá e para lá, mas ele era um homem que não prestava atenção aos detalhes. E essa roupa começou a ficar famosa ali pelo vilarejo, e muitas pessoas fizeram encomendas deste vestuário. Ele foi, recebeu dessas pessoas, comprou mais tecido e foi fazendo as encomendas. Nisso, a família começou a ficar um pouco mais abastada, as condições começaram a melhorar, e ele não tirava essa vestimenta por nada. O tempo foi passando, a roupa foi se esmiuçando, ela foi ficando rasgada, foi ficando suja, foi ficando amassada. Mas ele era um homem que não prestava atenção aos detalhes. Depois disso, ele reformou essa roupa e fez dela uma roupa um pouco menor. Ele tinha, vamos supor que ele tinha um terno completo, ele fez só um blazer, do que sobrou com um pedaço de pano. E esse blazer continuou sendo a sensação. Então as pessoas encomendaram, ele ia, comprava o pano, fazia, e as pessoas começavam a desfilar com a roupa que ele tinha feito, porque todo mundo gostava, e ele nada de tirar aquela roupa. Mas ele era um homem que não prestava atenção aos detalhes. O tempo foi passando, a roupa foi estragando, foi empoeirando, foi rasgando, foi ficando deteriorada. E ele reformou a roupa de novo e fez uma camisa. E aí, a camisa ficou famosa e ele foi conseguindo sustentar a sua família. Diante disso, as coisas foram acontecendo e ele continuando fazendo isso, porque ele era um homem que não prestava atenção aos detalhes. O que sobrou, no fim das contas, desta roupa foi apenas um botão. Porque durante todo o período em que ele tinha coisas e possibilidades, ele não prestava atenção aos detalhes. Ele ficava preso no aqui e no agora, na necessidade que ele tinha de construir coisas para o seu presente. E quantos detalhes ele perdeu? Quantas coisas ele perdeu de observar? Tudo porque ele era um homem que não prestava atenção aos detalhes. Isso nós podemos chamar de ponto de vista. E aí, quando a gente fala sobre ponto de vista, a gente está falando, né, o que é ponto de vista, se a gente for lembrar. De forma geral, a gente pode atribuir a essa expressão, né, os seguintes aspectos. Ele é algo individual e particular, né, individual, particular, e ele é algo dotado de opinião. Esse é ponto de vista. Podemos, de certa forma, ou não, dizer que ele se assemelha um pouco a um juízo de valor. Mas não é só isso, né?
o ponto de vista também, especificamente, ele baseia-se em uma percepção. Até aqui, tudo bem, né? A gente está falando de ponto de vista, cada um tem o seu. Será que é bem assim? De certa forma, esse olhar não está errado. Mas há uma coisa que todo mundo esquece quando a gente fala de ponto de vista. Variáveis. Não vou falar de matemática, mas vou falar de construção histórica, né? De construção de vivências. Como assim variáveis? Sim, existem variáveis nesse aspecto e isso influencia o nosso ponto de vista. Algumas coisas, algumas variáveis que a gente pode encontrar no ponto de vista são fatores emocionais, autopreservação, desejos, expectativas, frustrações, né? Desejos, expectativas, projeções. E também podemos citar um pouco de histórico familiar. Por quê? Quando eu coloco fatores emocionais, o meu olhar sobre um determinado, a minha visão, né, o meu ponto de vista sobre determinada coisa, é de um jeito. Se eu mudo a emoção que eu sinto, vamos lá, vou dar um exemplo prático. Quando nós estamos com fome e nós vamos comer, nós temos um fator emocional chamado fome, quando a gente vai se alimentar. Quando a gente está com fome e a gente chega num lugar que tem comida, a impressão que dá é que nós estamos com muita fome. Isso pode-se dizer que é um fator emocional, porque nós estamos com fome, né? Nós estamos com falta, nós estamos carentes de algo. Depois que a gente se sacia, a gente olha para aquilo e fala, eu acho que eu comi demais. Ou seja, né, nós já suprimos uma falta e nós estamos com uma outra sensação, uma sensação de saciedade. O fator emocional mudou. Autopreservação. Quantas vezes a gente não conta só aquilo que nos convém de alguma coisa? Nós estamos preservando a nossa integridade, o nosso olhar, e está tudo bem. Ou não, depende. Enfim. Quando a gente fala de desejos, expectativas e projeções, e a gente fala de ponto de vista, né? Quando a gente está ali, naquele começo de relacionamento, que a gente está conhecendo uma pessoa, a gente joga todos os nossos desejos, as nossas expectativas, tudo que a gente projeta de maravilhoso para uma relação, joga lá naquela pessoa. E o nosso ponto de vista a respeito daquela pessoa vai ser de um jeito. Aí não dá certo, a gente termina, pronto, o ponto de vista mudou. A gente já vê o outro com outro olhar. E o histórico familiar, né? Quantas vezes a gente não analisa alguma coisa a partir de alguma coisa, algum comentário, alguma construção que já faz presente na nossa vivência familiar e a gente observa aquilo e traz aquele ponto de vista. Pois é. Com tudo isso, de certa forma, a gente percebe então que a forma como a gente constrói o nosso ponto de vista, ela não é tão individual assim. Né? Em vista disso, há um convite que é feito para nós. Expanda o seu olhar, ou seja, amplie a sua visão. Existe uma professora, ela é professora, ela é influenciadora digital, produtora de conteúdo digital, e ela tem uma fala muito interessante. O nome dela é Rita Von Hunt, e ela traz uma fala muito interessante. Ela está dando uma entrevista para o Marcelo Taz, no antigo programa Provocações da TV Cultura, que agora não é mais Provocações, porque não é mais o Abu Janra que apresenta, é o Marcelo Taz, então é Provoque. Ou Provoque-se, algo assim. Algo nesse sentido. E ela está dando uma entrevista para o Marcelo Taz, e ele faz uma pergunta para ela. Você já descobriu quem é você? Ela disse, não, e nem quero, porque isso é extremamente limitante. Quem eu sou me limita. Quem eu posso ser me motiva. E aí a gente pode parear essa fala da Rita Von Hunt, né? Esse convite também é feito dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, de fato, né? No capítulo 2, nos itens 5 a 7, quando os Espíritos vão falar do nosso ponto de vista, mas eles vão trazer o nosso ponto de vista em relação à nossa vida terrena. Né? Eles vão trazer dois olhares. Quando a gente observa, quando a gente entende que a nossa vida é mais do que essa encarnação,
A gente tem um outro olhar completamente diferente para as nossas vivências na Terra do que se a gente fosse limitar o nosso pensamento, pensando que for uma existência única. E aí a gente pode trazer esse olhar, né, da Rita Von Hunt, fazer um paralelo com o que o Kardec vai falar lá na introdução de O Livro dos Espíritos, sobre a boa vontade e a vontade. Kardec diz que as duas coisas existem e que a boa vontade é diferente da vontade. Por quê? A boa vontade, ela é o pensamento que vai impulsionar a sua ação. E a vontade é o primeiro passo que você dá para a construção da sua nova ação. Ou seja, é importante que nós tenhamos boa vontade, mas a gente não pode ficar só na boa vontade. Nós também temos que ter vontade. Temos que dar o primeiro passo. E a partir disso, né, é o que fica o convite, né, para o nosso novo olhar. Para encerrar, que eu já estou falando demais, para a gente encerrar, eu vou contar uma pequena historinha para vocês do livro Minutos com Chico Xavier. É uma fala do Chico que eu acho muito interessante, que vai nos proporcionar, pode, né, nos proporcionar a construção de um novo olhar para algumas coisas. Alguém uma vez pergunta para o Chico se estava tudo bem. A resposta dele foi a seguinte: apesar dos 22 comprimidos diários, eu estou muito bem de saúde. Ou seja, né, Chico tinha inúmeras doenças. Tinha algumas muito complicadas, né? E ele fala, apesar dos 21 ou 22 comprimidos diários, eu estou muito bem de saúde. E aí a gente fica se perguntando, né? Qual que é o nosso olhar para as nossas vivências? O Chico traz, ele tomava 22 comprimidos diários. Quais são os 22 comprimidos diários que nós estamos tomando para estar bem de saúde? Chico tomava 22 comprimidos por inúmeras doenças de ordem biológica. Mas nós também tomamos comprimidos todas as manhãs. Comprimidos de vontade, comprimidos de novas perspectivas, comprimidos de novas vivências, comprimidos de novas oportunidades. O que a gente precisa saber, e saber escolher, é quais os comprimidos que vão fazer com que eu esteja bem na minha vida. E lá, na lojinha de Deus, né, tem um texto muito legal, que ele fala sobre a loja de Deus. E lá vende tudo o que a gente precisa. Então vende essência de amor, pó de carinho, sopa de paz. E ali fica o convite. Quais são os itens dessa mercearia da loja de Deus, ou quais são os comprimidos, né? Quais as doses que sejam homeopáticas que nós tomamos todos os dias para deixar a nossa saúde, ó, tinindo, para que a gente possa ter um novo olhar. Gente, o convite então do Evangelho segundo o Espiritismo é esse, que a gente possa ampliar a nossa visão. Se nós pudéssemos definir a palavra da noite da nossa conversa, é justamente essa, amplidão. Que nós pudéssemos olhar para além daquilo que se apresenta para nós. O aqui e agora é importante, nós estamos vivendo no aqui e agora. Mas se a gente conseguir olhar um pouquinho mais além desse aqui e agora, não é ter uma postura de acomodação, mas é saber que nós podemos ir para além daquilo que nós acreditamos que somos capazes. Todos temos inúmeras capacidades. A gente só precisa ir lá e buscar dentro de nós ali, descobrir qual delas a gente ainda não conhece e trabalhar essa capacidade. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos acolha, nos ilumine, que o nosso Pai amado sempre nos proteja e que a espiritualidade esteja sempre conosco. Eu vou convidar todos nesse momento, para aqueles que se sentirem confortáveis, novamente fecharem os seus olhos. E agora agradecendo a espiritualidade que se fez presente nessa nossa conversa dessa noite, nesse carinho,
nessa vontade, nessa percepção de um novo olhar a respeito de nós mesmos. Que os nossos amigos espirituais, anjos de guarda, guardiões, protetores, enfim, aqueles que estão sempre conosco, possam sempre estar cada vez mais próximos de nós, nos acolhendo, nos orientando e vivenciando com nós cada passo da nossa evolução e do nosso carinho aqui, neste nosso universo. Que assim seja e uma boa noite a todos.